Gotas salutares. Fixe essa ideia. Bom dia, tudo bem? Como vai você? Como passou a noite? Como está se despertando? Consciência plena dos seus estados mentais, físico e espirituais? É momento de refletir. Toda vez que despertamos, precisamos resgatar imediatamente as nossas consciências, as consciências da mente, a consciência física e a consciência espiritual. Está tudo encaixadinho? Tá, agora então eu posso me levantar. Coisas assim. Quando despertamos a consciência da nossa essência, da nossa existência, é muito importante, porque nós levantamos, colocamos em movimento o nosso corpo em pleno encaixe. Isso é importante, tá bom? E aí, como é que você faz as suas críticas? Você faz com consciência ou se você critica mais ou menos, de qualquer jeito? Pois é, nosso tema de hoje, quem critica não edifica, é justamente para essas pessoas, para até mesmo a minha pessoa, quando fazemos críticas que, em vez de edificar as pessoas, nós até destruímos as suas vontades, tiramos as suas vontades de viver, suas vontades de criar alguma coisa. Muitas vezes nos damos conta fazendo isso com as pessoas próximas da gente. Agora, por que fazemos isso? Qual a nossa tendência de tecer críticas que muitas vezes não edificam em nada? Pois é, nós chegamos a fazer isso. Agora, por que fazemos isso? Eis a questão. Qual o nosso nível de satisfação? Importante saber. Bom dia, Isabelle, seja bem-vinda. Por que fazemos isso? Precisamos pensar direitinho, tá? Porque fazer a crítica, tecer críticas a respeito de alguma coisa, principalmente quando fazemos de pessoas que elas não estão presentes. Ela não está ali para colocar seu ponto de vista também em relação ao que nós estamos fazendo crítica. É sério. O que mais vemos por aí são pessoas fazendo isso, tecendo críticas sem a presença da pessoa, sem aquela situação presente, para que nós consigamos realizar alguma coisa diferente, até mesmo a pessoa colocar seu ponto de vista do porquê que ela está fazendo isso. E o pior de tudo é quando você tece críticas de terceiros, que são de outras pessoas, informações de outras pessoas que ainda vêm, e você ali coloca o seu ponto de vista como se fosse uma verdade. Aí fica pior ainda, porque a energia ela não fica equilibrada. E consequentemente isso que você está fazendo vai levar a um desgaste, vai levar a uma somatização dos seus princípios, da sua qualidade pessoal. E consequentemente isso vai somatizar o seu corpo de uma forma comórbida, uma forma de uma doença, uma forma de esse sentimento ele vai se materializando em forma de doença do seu corpo. É assim que funciona normalmente pessoas que são muito críticas. Elas têm tipos de doenças semelhantes ao que elas mesmas fazem, né? Que são as pessoas cri-cri. Qualquer coisa faz crítica, então são pessoas que são muito enjoadas, né? Começa a ter doenças, alergias, né? A alergia começa a aparecer muito em pessoas críticas. Tudo para ela é insuportável.
e ela tem que falar sobre aquilo. Então toda hora ela se sente sob pressão. Ela se sente sob pressão e quer falar sobre alguma coisa. Sempre quer, sempre. Bom dia, Luísa, seja bem-vinda. Então vamos prestar atenção sobre isso. Pessoas que se dizem que sabem tudo, que fazem qualquer coisa, tecem suas críticas e começam ali a falar sobre isso, sobre aquilo, acha que é dono da verdade e assim por diante. Então precisamos saber fazer esse nível, essa qualidade, colocar essa qualidade de crítica em pauta. Que tipo de qualidade que eu me disponho a fazer? Uma crítica que constrói as pessoas ou uma crítica que destrói? Mas qual é a minha capacidade de fazer uma crítica construtiva? Bom dia, tia Ana, tudo bem? Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Então, vamos prestar atenção no meu padrão de crítica. Que tipo de crítica que eu faço? Essa crítica vai me ajudar também a edificar? Ou também vai contribuir para que eu me destrua? E aí? Pare para pensar um pouquinho. E tecer críticas é muito fácil, principalmente as pessoas que são cri-cris. Elas não têm o mínimo de responsabilidade em estar falando aquilo. E normalmente ela vai aumentando, sempre aumenta um pouquinho sobre o que ela está falando. E aí, como é que fica? Como fica isso? Vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso. A crítica, ou ela deve ser vinda de uma forma construtiva para que a pessoa também evolua, tanto você quanto ela, porque quando você vai tecer uma crítica construtiva, você entra numa frequência de positividade. E para você falar sobre isso ou aquilo de uma forma positiva, você precisa ser uma pessoa criativa, você precisa entrar numa frequência da criatividade, da motivacional, e faz com que a pessoa entre na frequência da motivação também, faz com que a pessoa pense sobre aquilo. Então, muitas vezes, nós precisamos prestar atenção no que nós estamos fazendo também para não gerar uma outra crítica, uma crítica alheia. Bom dia, Flávia, tudo bem? Seja bem-vinda. Ela fala aqui que acredito que a maneira correta de criticar alguém sem ofender seria questionar a pessoa sobre a situação e fazê-la raciocinar sobre o ocorrido, evitando autodefesa. Uma técnica muito interessante, Flávia, porque você passa a utilizar a empatia, isso que você está falando. A empatia é um modo muito interessante de você entrar nessa frequência da crítica, porque faz com que a pessoa reflita. E a empatia é você vibrar na frequência da pessoa. Entendeu? É assim que funciona. Então, o que a Flávia está colocando aqui é utilizar a empatia, você entrar na frequência que ela está, pensar como ela, entendeu? E ali onde ela vai estar também refletindo sobre aquela situação. Então é bem assim o que a Flávia comenta aqui, é a empatia. Muito bem, Flávia, obrigado por estar aí contribuindo com o nosso live de hoje. Mas é nessa situação que nós precisamos entrar, gente. Tudo é possível, a crítica é possível fazer, mas ela vai depender muito da qualidade do que você está expressando e de como você está agindo. É assim que funciona. Agora, por que você não consegue entrar nessa frequência, nesse tipo, nesse padrão de comportamento? É porque muitas vezes você está numa onda muito mediocrizada, que todo mundo critica, faz aquele
né, aquele furdunço, né, aquela bagunça, tudo, mas aquela frequência densa. E isso normalmente poda a criatividade das outras pessoas que estão sendo criticadas, porque às vezes ela não tem aquele padrão, aquela vontade de seguir em frente, mas quando são criticadas é como se estivesse podando as suas vontades. Então precisamos saber fazer uma crítica para que ela seja estímulos a ela, entendeu? Assim que funciona você tecer uma crítica construtiva. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo. Então vamos prestar atenção sobre isso. Como nós devemos tecer as nossas críticas para que ela seja construtiva, para que ela seja estimuladora à pessoa a fazer alguma coisa que seja produtiva, que seja próspera para ela, tanto para ela como para nós. Então uma crítica bem realizada, ela produz benefícios tanto para o nosso eu, como para a pessoa que está recebendo. Entende? É necessário. A nossa expressão, ela precisa ser ativada, mas só que ela deve ser ativada com equilíbrio, com saúde de expressão, não aquela forma às vezes muito agressiva de fazer uma crítica. Aí fica complicado, porque você está também tecendo o seu caminho, e as pessoas que estão observando com certeza vão tecer uma crítica negativa contra você. Agora, por que faz isso? Porque é o modo que você expressa, é a energia que você emana que vai fazer a reflexão disso aí. Então vamos prestar atenção. Não deixe que seja consumido por essa energia da crítica destrutiva, né? Tem pessoas que são muito maldosas, tecem críticas assim pelos cotovelos, falam de qualquer forma, e dessa forma ela vai ficando densa também. E consequentemente, como já nós vemos falando aqui, tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Agora, o que é que nós estamos semeando? Pare para pensar. Que padrão, que qualidade de comportamento, de pensamento que nós estamos semeando? Tudo isso aí tem a ver também com a nossa frequência crítica. A nossa autocrítica, ela precisa ser realizada a todo instante. Com que qualidade eu estou me relacionando no meio? Entende? Chega de frente ao espelho, teça uma crítica com você. Quero ver se você vai conseguir aceitar o que você vai falar de você mesmo. Começa por aí. Então, se você no espelho não está se aceitando, está refutando tudo aquilo que você está pensando, falando para você, ouvindo você falar, você não está aceitando, imagina então como outras pessoas poderiam, como que você iria reagir com pessoas falando para você. Faça um teste e depois deduza o que realmente você quer com você. Tá bom? Então cuidado com as críticas. Antes de tecer uma crítica, perceba se ela vai entrar numa vibração construtiva ou se vai entrar numa vibração destrutiva. Preste atenção em você. A crítica ela é muito bem-vinda, mas desde que seja edificante, desde que haja uma compreensão e uma harmonia entre a crítica, entre quem vai criticar e o criticado. Tá bom? Sucesso, excelente sábado. Cuidado com suas críticas.